Bom dia, bom dia! Coisa boa estar aqui. Vocês sabem, tô esperando o feedback de vocês. Tudo ok? Ótimo. Vocês sabem que eu tava com saudade. Que correria esse fim de ano. Que dias maravilhosos que a gente teve com o presencial do João, do Bora Evoluir. E depois eu tive outro presencial sobre o feminino. E tive visita em casa e aqui estou. Tava com saudade da gente se encontrar, mas eu não poderia finalizar o ano sem a gente trazer um checklist feminino para a gente, né? Para a gente virar o ano de um outro jeito. O que é que vocês acham? Bom dia, bom dia. Gostou, Carol, do meu glow? Muito bom dia. Ó, tragam um café de vocês, que vocês possam enviar aí pelo menos para umas 3 mulheres para elas virem fazer esse encontro com a gente. A gente vai falar aqui de uma listinha bem básica, mas muito necessária para a gente refletir nesse final de ano e começar a entender onde é que a gente está e para onde é que a gente vai. As dicas, né, para isso, para a gente começar o ano de 2024 de um jeitinho diferente. Eu podia trazer aquele checklist prático de coisas que vocês poderiam fazer por 10, 15 dias, mas a ideia não é essa. É fazer uma reflexão profunda mesmo sobre vocês, sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Então, bora fazer um tintim com esse café e bora iniciar esse papo. Bom dia, Karina. Tudo bem? Maria Luísa, vamos chegando. Então, vamos iniciar aqui o nosso tema. A gente vai falar sobre esse checklist da mulher feminina madura para 2024. Por que madura, né? Como é que a gente vem falar desse primeiro ponto? Eu vou falar de 4 pontos básicos, vou desenvolver eles aqui com vocês rapidinho. Mas, quando a gente fala de maturidade, eu te pergunto, será que tu está desenvolvendo a tua maturidade feminina? Esse é o primeiro ponto inicial para a gente começar esse assunto. Porque, às vezes, eu até recebi uma mensagem de uma cliente, né? Amanheci com essa mensagem hoje. Às vezes, a gente está se aborrecendo por muito pouco. Às vezes, a gente está convivendo com pessoas que ainda não chegaram nessa maturidade e a gente acaba vivenciando situações que nos tiram do nosso eixo, do nosso equilíbrio emocional. E a gente vai vivendo relações cheias de frustrações, situações frustrantes na nossa vida, dentro de relações que nos escravizam, porque a vida é um eterno se relacionar, né, gente? Vocês sabem disso. E quando eu pergunto para vocês, vocês estão desenvolvendo a maturidade feminina de vocês? É uma escolha, é um processo que a gente faz diariamente. Então, eu te pergunto hoje, como é que está a tua idade? Se ela está ligada à tua maturidade emocional. Esse é o primeiro ponto para a gente olhar sobre desenvolver a maturidade feminina, tá? Por quê? Porque muitas mulheres, elas sofrem de um desequilíbrio comportamental. E esse desequilíbrio comportamental que acaba acontecendo nessa nossa fase adulta, a gente vive diante de muitos comportamentos disfuncionais e infantilizados. Então, é importante, quando a gente pensa sobre um checklist para o próximo ano, para entrar com renovo, para entrar com os 2 pés firmes de quero fazer diferente, quero escrever uma história um pouquinho diferente, quero tomar atitudes sobre mim diferentes. Bom dia, Lade, estou te vendo. Rogéria, Michele. Então, o primeiro ponto a se perguntar é como é que está essa nossa idade? A nossa idade, ela está dentro da idade que nós temos, ou nós estamos adultas com a nossa criança interna ferida presa no passado, na nossa adolescência, vivendo relações que não vão levar a gente para lugar nenhum, presa em situações do passado que não nos permitem avançar mais um pouco na profissão, presa em dores, nos autodefendendo como mulheres masculinas, achando que homem não serve para nada, a gente precisa mesmo meter o pé na porta e fazer o que precisa, porque ninguém vai fazer pela gente, e ninguém vai fazer mesmo, de fato. Mas será que a gente está com essa força toda, colocando tudo para o externo, sem olhar para dentro?
Porque a gente tem medo de se encarar, porque a gente não tem maturidade suficiente para permitir a sensibilidade que tem sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Como que está essa maturidade feminina aí em vocês? É o primeiro ponto para vocês avaliarem aí e sentirem sobre olhar para uma nova história, pensando sobre quem vocês estão, quem é que está habitando aí dentro. Ou não, Ju? Esse ano eu fiz escolhas, eu comecei a me desenvolver, eu comecei a olhar para situações que eram necessárias. Porque quando a gente vai falar de maturidade, a gente precisa entender que a gente vai se conectar com a nossa história e entender o que ainda está aprisionando a gente em lugares imaturos, onde a gente se perde no meio do caminho, onde por muito pouco um fogo acende dentro da gente e a gente se estoura por nada e depois se arrepende. Onde a gente vai construindo relacionamentos que são rasos, porque a gente não consegue olhar e vou aprofundar mais um pouco. A gente não resiste. Por muito pouco, a gente se tira do nosso lugar. E quando eu falo se tirar do nosso lugar, às vezes é com os nossos pais. A gente está ali, eles são pessoas que também têm as suas dores, estão presas em outros lugares, nós já temos conhecimento e a gente ainda permite que eles nos tirem do eixo. A gente ainda se permite não estar no nosso lugar de filha. Como é que está essa maturidade emocional? É o primeiro ponto para vocês realmente avaliarem em vocês, tá? E tem muitas mulheres que acham que o tempo vai nos amadurecer. Ah, porque com o tempo a gente vai amadurecendo. E eu vim te dizer que a gente vai amadurecendo vivendo experiências, olhando para frente, mas quando a gente fala em viver experiências, vocês acham que a gente amadurece só vivendo elas? Ou aprendendo com elas? Porque muitas pessoas estão com 50 anos vivendo experiências, cheias de experiências, colecionando experiências, mas presas em ciclos, vivendo a mesma coisa. E aí a gente pode falar que essas pessoas estão vivendo somente experiências, mas elas não têm maturidade porque elas não conseguem aprender com as experiências que elas estão vivendo. E aí elas continuam presas, se autodefendendo dessas situações, que lá no passado causou muita dor. E nós hoje, nós somos uma geração que nós estamos abertas ao conhecimento, que nós estamos abertas a entender sobre sistêmica, que no passado nem se falava, né? De forma tão aberta, sobre desenvolvimento humano. Então a gente já é uma geração que está se abrindo um pouco mais. E não dá para a gente cobrar deles muita coisa, né? De quem veio antes. A gente pode, com o nosso conhecimento, desenvolver um jeito de lidar com quem eles são. Porque a maturidade feminina, ela fala disso. Sobre como eu reajo diante das situações. Eu reajo do mesmo jeito? Eu repito a mesma história? Eu estou presa no mesmo ciclo? Eu vivo as mesmas experiências com medo de me abrir para novas experiências que vão me levar para um lugar inesperado que eu não sei o que vai acontecer? Ou eu tenho medo de pisar em chão novo? Sabe? Então, quando a gente vê, as mulheres estão com 50 anos, 60 anos, mas vivendo vida de adolescente com 15, sem conseguir ter desenvolvido essa maturidade feminina emocional. Vocês entendem? Faz sentido aí para vocês? Então, quanto mais tu te abre para essas novas experiências, para o aqui, para o agora, para o estado presente, onde você vive essas coisas inesperadas, onde só mulheres femininas estão dispostas a esse novo, a viver isso totalmente conectado ao nosso feminino. Porque quando eu falo viver novas experiências, abertas ao inesperado, no estado presente, está totalmente conectado ao nosso feminino. Porque a gente vai se abrir para sentir. Sentir e dar espaço para que seja incômodo se sentir vulnerável numa nova experiência, numa nova atitude. Muitas vezes não só calar, ficar quieta. Entende? E aí eu te pergunto, quais experiências tu tá vivendo no aqui e no agora? Tu tá repetindo situações disfuncionais de muitos anos ainda?
Foi mais um ano que tu repetiu de novo as mesmas histórias ou tu conseguiu te desenvolver um pouco mais? As tuas experiências que tu tá vivendo, elas irão fazer o que contigo? Tu vai chegar aonde amanhã? Então, nesse primeiro ponto, eu deixo essas perguntas para te fazer. Onde tu estás agora? O que tu tá vivendo nesse momento? E o que tu tá vivendo de experiência hoje vai te levar para um outro lugar amanhã? Porque o nosso amanhã depende do hoje. E a gente não pode ser infantil e ficar presa no ai, amanhã, como vai ser? Como vai ser? Vai ser como eu estou construindo hoje. Esse é o primeiro ponto para vocês olharem, tá? Vamos para o segundo ponto? O teu pensar e o teu sentir, o teu agir estão conectados com a mulher adulta que tu és, ou que tu deseja ser, ou que tu estás em construção, ou tu está estudando, pensando diante dos teus estudos, do que tu precisa fazer, e chega na hora tu não consegue fazer, tu não consegue pôr em prática. Porque é muito difícil. Porque o teu emocional, ele se perde muito rápido. Como que tá esse alinhamento do teu pensar, do teu sentir, do teu agir hoje, diante das situações que tu tá vivendo? Porque é muito fácil a gente falar, vou traçar metas, vou criar os meus planos, sem avaliar hoje aonde tu estás e o que tu estás fazendo. O que tu estás fazendo aí? Ele está conectado com todo o conhecimento que tu está buscando? Ou tu está somente adquirindo conhecimento sem resultado algum? Porque o pensar, o sentir, o agir desalinhado, ele faz isso. A gente fica cheia de conhecimento, eu sempre falo isso e vou repetir. E eles ficam todos presos bem aqui, nesse cabeção. Não desce para o sentir e você não consegue agir diferente. Aí tu tá vivendo uma relação ainda imatura, doente, tu ainda tá em busca que o outro mude, porque tu já estudei muito, já fiz vários cursos e não muda. De que vai adiantar? Tá preso em algum lugar, né? Então como é que tá esse pensar, esse sentir e esse agir? O que eu tô fazendo com ele? Porque não adianta a gente ficar fazendo planos e colocar tudo no papel, buscar metas para chegar nesses planos, nas nossas conquistas, sem ação. É a mesma coisa de estar só adquirindo conhecimento. É uma mulher inconstante, sem disciplina, perdida de si mesma, que não consegue se impor, que não consegue saber o que quer direito para si. E como eu atendo mulheres assim? Mulheres que estão há anos em autoconhecimento, sem agir de forma diferente na hora que o caldo engrossa. E o que ela está fazendo? Colocando a criança dela para jogo. Presa nessas dores. Entende? Faz sentido aí? Vamos pro terceiro ponto? Tô vendo Nath, Nai, Ananda, Érica. Então, vamos pro terceiro ponto, pensar. A gente olha para a maturidade emocional feminina, sobre como eu estou me desenvolvendo como mulher, sobre como estão as minhas atitudes. A gente entende como que está o nosso pensar e o nosso sentir e agir, se eles estão alinhados, ou se eu estou só pensando muito, colocando muita coisa para dentro, sem colocar nada para fora. Gente, a gente precisa desovar as coisas, viu? A gente precisa adquirir conhecimento e colocar ele para fora. Senão a gente fica presa, pesada, exausta, igualzinho quando tu faz muita coisa por todo mundo. É a mesma coisa, eu tô tentando fazer por mim, mas eu tô só colocando para dentro. Não vem para fora, não sai. E aí a gente vai pro terceiro ponto. Como é que tu estás enfrentando os desafios para mudar a realidade que a tua vida tem te trazido? A realidade que tu tá vivendo. Como é que tu tá enfrentando essa vida? Esses desafios? Com muita força, com muito estresse, com muito cansaço, com uma rotina que, meu Deus do céu. Vocês viram que eu parei por uns dias? Que eu fiquei sem fazer live? Tava cansada, com visita em casa. Muitos desafios aconteceram por aqui.
de forma prática? Tu tá dando pausa na tua vida? Como é que tu tá enfrentando tudo isso? Quem é a mulher que tá aí dentro de ti em frente às situações que precisam de comprometimento? É uma mulher afoita? É uma mulher desorganizada? Desestruturada? Uma mulher que pensa mais no outro, em fazer e acontecer lá fora e esquece de si mesma? E faz as coisas de qualquer jeito? E deixou um monte de desafios para debaixo do tapete? E acha que ano que vem vai ser diferente porque é ano novo? Eu sinto muito. Um ano novo, ele só entra numa vida nova. Em novos pensamentos, em novas atitudes. Como é que tu tá enfrentando? Tu és aquela mulher que tu deu aquela tua palavra sobre coisas que iriam mudar na tua vida e tu não conseguiu te comprometer contigo mesma? E se eu te perguntar, se tu fez isso contigo, será que tu te comprometeu com um outro? Ah, mas eu quero ter um relacionamento saudável. Ah, mas eu quero viver bem. Tu não te compromete nem contigo. Tu quer ter um compromisso sério com alguém? Onde? Como? Então que vocês possam refletir mesmo sobre que mulher vai entrar em 2024. E ó, sem punição. Sem ficar se autoflagelando. Ah, porque eu não fiz. Ah, porque eu deixei de fazer. Não. O passado não tem o que fazer. Passou. Eu tô falando de agora. Faz o teu checklist agora e começa a refletir sobre isso. Não fica presa em igual vítima, porque vou dizer uma coisa. Mulher imatura, infantilizada, presa na adolescência, adora ser vítima. Adora. E ficar nessa vitimização, tu fica terceirizando a responsabilidade das mudanças que tu precisa fazer na tua vida pro outro. Ah, porque eu não fiz isso, porque aconteceu tal coisa. E aí tu fica inventando um monte de desculpa, se vitimando e não sai do lugar. Então eu não tô falando com vítima aqui, eu tô falando com mulheres maduras e que querem se desenvolver como mulheres femininas. Tá? E sai dessa vitimização. Para de ficar culpando todo mundo. Para de ficar apontando o dedinho pro outro. Ah, porque meu marido não me ajudou também. Ah, porque minha mãe. Ah, porque no meu trabalho as pessoas não colaboram. Sai daí. Sai desse lugar. Tá? E é legal olhar para isso, para esse estado de vítima, porque muitas vezes a gente foge da nossa responsabilidade de enfrentar o que precisa, porque a gente está olhando para a grama do vizinho. Poxa, a Juliana conseguiu. Olha o relacionamento da Juliana como é. Olha como é a vida dela. Olha como ela não sei o quê. Olha como é a vida da fulana. Olha o que a minha vizinha fez. Não, ela tem muita sorte. Todos eles têm muita sorte. É a vítima, coitada. Tudo acontece melhor para todo mundo. Na minha vida, nada dá certo. Mentira. Não é verdade. Para de inventar história. Sai desse lugar. Para de ficar olhando para a grama da vizinha. Para de ficar olhando para a vida dos outros. É a tua vida, é o teu processo, é a tua história. Ela não é igual à minha. A minha não é igual à tua. O que distancia a gente é a nossa determinação e a nossa vontade de fazer acontecer. O que me fez chegar onde eu tô, no relacionamento que eu vivo, foram as mudanças que eu escolhi fazer na minha vida e na minha história. Ah, mas é muito fácil ela falar. Vai fazer. Dói do mesmo jeito. Eu tenho os meus desafios e eles não vão parar. Não pensem vocês que, ai, porque agora que ela teve muita sorte, tá muito bem, acabaram os desafios. A vida é um eterno transformar.
E se a gente quer ser uma mulher evoluída, uma mulher determinada, que sabe o que quer, que sabe onde quer chegar, que quer ter maturidade, que quer se desenvolver, é para a vida. E aí a gente vai viver nesses altos e baixos. E a forma como a gente reage quando a gente está lá embaixo é o que determina os meus resultados e os teus resultados. E a vida de ninguém é mais fácil do que a tua. Então para de mimimi e resolve as tuas questões. Para de ficar nesse lugar de vítima sem conseguir enfrentar a vida do jeito que ela precisa ser enfrentada. Porque tu não vai sair do lugar. Tá? Recebe com um abraço e com carinho aí, mas toda mulher adulta, ela faz o que precisa ser feito. Ela tem disciplina, ela pega o esforço que é necessário. Ah, porque não dá tempo, Juliana, na minha rotina, mas eu tenho tempo de ficar vendo um monte de besteira, assistindo um monte de série. Determina, põe foco. Põe consistência no que tu queres. Não é fácil. Eu sei que nem todo mundo vai ter um ano perfeito e vai conseguir tudo o que quer. Mas se você olhar a sua lista e se você conseguiu mais de 80% do que você se propôs a fazer por você, bate no ombro assim, ó, com orgulho. Olha, Juliana, eu fui olhar a minha lista hoje, daqui a pouco eu tenho uma reunião com o meu grupo, que é um grupo que o João cria sempre no início do ano, inclusive dia 6 vai ter o planejamento do ano. É o meu grupo de planejamento do ano. Quando eu fui olhar a minha lista ontem à noite, eu fiz isso. Você se comprometeu e fez muito. Quase tudo foi cumprido. Como eu não sou perfeita, por muito pouco eu não cheguei nos 100%. E tu? Como ficou a tua lista? E isso a gente vai desenvolvendo. Se a gente tem aquilo ali e vai olhando, eu vou fazer uma avaliação daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, daqui a 10 meses, fez um ano, vai fazer um ano. Eu vou olhar de novo. Quando eu olho, eu tive constância, eu tive foco. Eu sou uma mulher adulta. E mulheres adultas, elas fazem o que precisa ser feito. Ai, porque hoje eu não estou com vontade. Conversa com a tua criança, põe o pé no chão e vai em frente. Ai, hoje eu não tô bem, te acolhe, cuida de ti, faz uma pausa na tua vida, depois olha para onde precisa ser feito, para onde precisa ser focado e vai em frente. Ah, mas eu tive tal problema, não sei quem morreu. Vive teu luto. Ah, não sei o que, me separei. Vive teu luto. Olha para as perdas, para as coisas, para os ciclos que se fecharam. Arregaça as mangas e vai em frente. Tem amor, generosidade, cuidado por ti, mas não abre mão de você, do que você quer conquistar, do que você precisa mudar. Porque não é porque eu tenho que mudar, não, a gente precisa mudar o tempo todo. Pra gente ser melhor pra gente. Tu não tem que ser melhor pro teu marido e pro teu filho. Primeiro tu tem que ser melhor pra ti. Consequentemente, isso vai acontecer com os que estão ao redor de ti. Tá? Então, bora olhar para isso. Será que eu estou fazendo o que precisa ser feito? Não somente com as coisas que eu quero, porque a criança diz assim, hoje eu não quero fazer. Hoje eu não tô afim. Mas o adulto diz, isso precisa ser feito. Então você pode não fazer agora, mas daqui até tal horário você precisa fazer. Ah, porque eu tô sentindo. Cuidado com os teus sentimentos. Se tu não estiver conectada contigo, com quem tu és de verdade, os teus sentimentos vão te sabotar. Vocês sabiam que o lado feminino ele tem um lado sombra? E que existem sentimentos sombrios que não vão te levar para lugar nenhum? Ontem, atendendo uma cliente, ela me perguntou, eu quero entender o que é sentido, intuição, e o que é o meu sentimento me sabotando. O meu lado sombra me tirando do meu eixo. Excelente pergunta. E nós desenvolvemos isso no processo terapêutico dela. E aí, uma das coisas que eu falei para ela é isso que eu tô falando para ti. Existe um lado sombra nosso, do nosso feminino, que não nos leva para lugar nenhum. Então, sintam com equilíbrio também.
Assim como fazer precisa de equilíbrio, que é do nosso yang, do nosso masculino. Se eu tô fazendo com excesso, colocando muita força, eu tô fora do meu lugar. Alguma coisa tá errada. Agora, se eu estou fazendo com fluidez, conforme precisa ser feito, com equilíbrio, com cuidado por mim, olhando para o meu feminino, sentindo que o que eu estou fazendo tem sentido, eu estou me encaminhando para um bom caminho, tá? Então, o amadurecimento vem com confronto. Amadurecer. É duro, né? É endurecido. Amadurecer. Ele vem com confronto. E ele fica leve quando eu olho para o confronto e digo sim para ele. E sim de um jeito que eu consiga resolver que eu não vá me descabelar, que eu não vá me desesperar, que eu não vá me desestabilizar emocionalmente. É um confronto que precisa ser leve. E só mulheres bem desenvolvidas emocionalmente conseguem viver esse confronto e amadurecer. Vocês entendem a diferença disso? Eu olho se nesse confronto eu estou dando o melhor de mim, fazendo dentro do que eu posso dar. Sem estar me cobrando excessivamente e sem estar enfrentando com força. Porque às vezes faz tanta força que nem precisa. Para quê? Então faz uma lista do que te impede de crescer hoje. Do que te impede de amadurecer. Traça um plano de como sair desse lugar. E olha ao redor. Se você não teve tanto amadurecimento esse ano, se tu olha, tu tá repetindo o mesmo ciclo, se tu tá no mesmo relacionamento doente, se tu tá com o dedinho podre, só atraindo homens do mesmo jeito, se tu tá numa relação que tu não conseguiu desenvolver bacana com teu filho, com a tua filha, se tu tá presa em situações que ainda estão te levando pro passado, se tu ainda tá numa situação financeira ruim, se olha para tudo isso e avalia o teu ambiente. Aonde é que tu tá vivendo? Em que rodada tu tá te metendo? Com que pessoas tu tá andando? O que tu tá fazendo dos teus momentos livres? Quais são as tuas atitudes, as tuas ações? O que tu andou ouvindo? Sofrência. Um monte de gente falando mal de todo mundo. Fazenda. Um monte de coisa. Desculpa a palavra, gente. Eu tô falando com mulher adulta aqui. Não se sintam ofendidas. Um monte de coisas inúteis que não vão te levar para lugar nenhum. Eu quero ser elegante, mas às vezes é difícil. Qual é o ambiente que tu tá colocando a tua casa interna? Para que pessoas tu tá entregando o tempo livre da tua vida? Para que pessoas tu tá entregando o que sai de dentro de ti? Para pessoas que estão te levando pro mais ou pro menos? A rotina que tu tá vivendo é uma rotina que tá te levando pro mais ou pro menos? Ah, porque eu não consigo fazer dieta, tenho paladar infantil, tenho que comer doce o tempo todo, não consigo comer rúcula porque é amarga, ai, eu não consigo comer tal coisa porque, ai, não sou acostumada. E aí, bebê? Quando é que tu vai sair daí? Então, olha para os teus ambientes que tu tá te colocando. Olha para as pessoas que entram na tua casa, que tu libera para entrar dentro de ti, para fazer morada. Olha o que tu tá recebendo das pessoas. É aquilo que tu tá dando para ti. Ah, porque as pessoas falam mal de mim. Ah, porque meu namorado é abusivo. Ah, porque meu relacionamento é o jeito que tu te trata. É o jeito que tu te cuida. São as pessoas que estão ao teu redor. Vamos pro quarto ponto? Fez sentido aí? Tomem para si o que vocês acham que é necessário. Existem pessoas que não precisam estar ouvindo isso, mas existem pessoas que precisam estar ouvindo isso. Tá? As mulheres que conseguem enfrentar os seus desafios e que, eu vou até deixar esse recado, e que está se cobrando muito porque não chegou aonde deveria ainda,
Eu me incluo. Seja generosa com o processo de vocês. Às vezes a gente precisa plantar. Plantar com amor, com cuidado, com conhecimento. Daqui a pouco tudo começa a florescer numa velocidade e você vai desfrutar. Não se cobre tanto. Ache o equilíbrio. Tá? O quarto ponto é: tu já estás visualizando todas as mudanças que vão ser feitas para o ano que vem. Como é que está essa visualização? Como é que tu está colocando em prática dentro de ti o que tu vai fazer? Ah, Juliana, ainda não nem fiz uma lista, ainda não nem avaliei o meu ano, ainda não nem vi as coisas que eu conquistei, ainda não nem olhei para o que eu preciso planejar e criar de metas para frente. Ah, tá todo mundo falando na rede social que não precisa fazer metas. Viva um dia de cada vez. Façam metas. Sim. Senão vocês vão viver uma vida sem rumo e vocês não vão chegar em lugar nenhum. Então, sentem, avaliem como foi o ano de vocês. O que precisa ser reajustado e mudado. E aí sim você vai olhar para frente e dizer: eu quero que esse ano seja isso aqui. Aconteça isso aqui desse jeito. E afirme. Afirmem. Aprendam a afirmar. Criar post-it e colocar isso dentro de vocês. Não é para ficar pregado num quadro e vocês ficarem olhando por olhar, sem sentimento nenhum. A mulher desconectada do feminino, ela faz esses quadros e eles ficam lá, de enfeite. Igual uma foto. Vira um quadro de antiguidades. Coloque intenção, sentimento, visualize, sinta. Eu estarei em tal país, fazendo aquela viagem, e eu já sinto o sabor do sorvete, o sabor da comida que eu vou comer. Eu já vejo o meu passeio em tal lugar, naquela calçada. Eu já me sinto dentro do meu carro novo, com aquele cheirinho novo, dirigindo aquele carro. Eu já me sinto de mão dada, com aquela aliançona na minha mão, vivendo aquele relacionamento. Chega, eu vejo aquele homem me tratando bem, a gente coisando gostoso. Vocês entendem a diferença? Da intenção, da sensibilidade em cima do que eu afirmo, do que eu visualizo para o que eu quero? Mais do que isso, gente, só desenhando. Sentem a diferença? Até me derramei. Sintam as mudanças que precisam ser feitas. Planejem essas mudanças. Às vezes a gente precisa planejar semanalmente. O que eu vou fazer para essa semana? Não, porque até tal mês eu vou chegar nesse lugar. E o que eu preciso fazer nessa semana para chegar em tal mês naquele lugar? O que precisa ser feito? Visualizem todas essas mudanças para que elas aconteçam, tá? E, infelizmente, tem muitas mulheres que não sabem nem onde é que querem chegar, que são tão desconectadas de si, que precisam vir para um processo mesmo terapêutico, para se encontrar, entender quem são e o que elas querem vislumbrar para o futuro. Só que elas precisam se colocar no hoje, intencionando no que elas precisam reajustar hoje. Não deixa o ano que vem ser mais um ano onde tu vai finalizar cheia de dor, cheia de frustração, vivendo a mesma vida, ou Inúbia é um cheiro para tu, vivendo do mesmo jeito. Não permitam que seja dessa forma, tá? Então, saibam o que precisa ser mudado, o que vocês querem conquistar, o que precisa ser resolvido. Parem de administrar a vida de vocês. Parem de viver de qualquer jeito. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não é coisa de mulher madura, de mulher desenvolvida, tá? Isso é coisa de mulher que vive no piloto automático, que tá com o masculino dela na ação, disfuncional, e que com certeza tá vivendo uma vida exaustiva, capengando. E pra gente finalizar, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Se vocês querem um corpo melhor, um relacionamento melhor,
mais maduro, um trabalho próspero, né? Uma vida financeira desejável, que dá para te realizar. Eu estava falando essa semana até com a minha mãe esteve aqui. Eu estava comentando para ela que prosperidade não é o quanto que tu tem na tua conta, é o quanto tu desfruta do que tu tem na tua conta. Então, se você quer tudo isso novo, se tu quer todas essas mudanças, não dá para ser executada numa rotina velha, numa casa interna, suja, cheia de dor. Não tem como. Então, se tu quer tudo isso novo, começa por você. Eu sempre falo, eu tenho a mentoria Desenvolva Seu Feminino, e o que eu mais trabalho nessas mulheres são elas. Tem alguma mulher aqui da Desenvolva Seu Feminino? Primeiro são vocês. E sim, eu trago base de relacionamento, o que precisa ser feito na prática, como tu precisa te comunicar, como tu precisa agir diante dos teus relacionamentos. Tá aí a Carol. É o nosso eu, não é, Carol? A base de tudo. Tá? Então, eu preciso entender o que eu quero para mim, de novo, e colocar a minha adulta para jogo. E começar essas mudanças internas em mim. Não dá para uma vida nova entrar numa pessoa que está vivendo ciclos velhos, repetindo a mesma história, vivendo a vida e a rotina do mesmo jeito. Não vai entrar, tá? E quando você olha para isso, você vê que se você está repetindo tudo do mesmo jeito, você está na defensiva, vivendo uma vida pesada, cansativa, sem desenvolver inteligência emocional, sem conseguir se render para se sentir, que é se render para o teu feminino, tá? E quando você se rende a esse feminino, você se rende a uma vida mais sensível, com sentido, como eu falei, no meio do caminho. Então, a maturidade feminina, ela nos torna aquilo que nós viemos ser, para nós mesmas primeiro. Eu quero que vocês levem isso hoje, tá? Assumindo quem nós somos, com todas as nossas imperfeições. Sabendo expressar o que a gente gosta, o que a gente quer, da forma como a gente quer. Conseguindo se comunicar. Muitas vezes precisando se posicionar de forma firme, colocando limite. Muitas vezes tendo que dar pontos finais em situações e fechando ciclos. Às vezes tendo que dar continuidade a processos que foram esquecidos no passado. Tu abriu mão de ti. Entende? Às vezes tu precisa fechar algo, iniciar algo novo, em um novo formato. Tudo isso só é possível quando você está conectada com você. Quando você sabe quem você é. Quando você sabe o que é melhor para si. Então, iniciar algo novo é ter firmeza e um olhar sobre você. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu quero para mim. E eu sei aonde eu quero chegar. Eu ainda não sei nem como é que eu vou fazer, mas eu sei que eu vou buscar meios para isso. Eu sei que para eu ir para cá, eu preciso fechar essa porta bem aqui. E para eu andar para cá, eu preciso abrir mão disso aqui. Mas isso tudo está focado, está direcionado, está intencionado em quem eu sou, na minha história, no que eu quero para mim. Vocês entendem a importância disso? E é esse recado que eu quero deixar para vocês. Que vocês façam um novo ano, um ano diferente. Mas esse ano diferente não tem que ser olhando para fora, para o externo. Ele tem que ser olhando primeiro para você. Essa diferença, ela começa dentro. E aí eu consigo desenvolver fora o que é necessário. Certo? Quem quiser ter mais informações sobre a minha mentoria que eu faço em grupo, as minhas mentorias individuais, atendimentos de constelação, me chama no direct. Vivam o processo de vocês. Abram a vida de vocês
para vocês serem melhores para si mesma. Tenho certeza. Tudo que vem ao redor é o melhor, é o mais saudável e é o mais gostoso de se viver. Eu tenho desfrutado disso, depois de todas as mudanças que eu escolhi fazer na minha vida e que eu ainda tenho escolhido, depois de todos os desafios que eu enfrentei e que eu ainda tenho enfrentado, depois de escolher que eu quero sim viver em uma idade adulta que me traga maturidade emocional e feminina. E eu espero que eu tenha entregado um pouquinho desse conhecimento para que vocês façam essa escolha também na vida de vocês. Cheiro em todas vocês. Eu desejo um 2024 cheio de luz, de paz, de amor e de boas escolhas para você. Tchau, tchau.